Olá! Bem-vindos ao nosso segundo resumo de semana aqui do Projeto Mutatis. Meu nome é Mônica Kestner, sou idealizadora desse projeto e estou aqui para falar com vocês sobre essa semana. Foi uma semana bem cheia de estudos e insights muito legais. Eu estou até com uma cola aqui porque tem muito material. Então eu vou começar falando para vocês como foi a minha semana. No dia 25 e 26 de maio, teve uma conferência online de neurociência da reabilitação, organizada pelo Instituto NedaBrain. Eu já sigo o Dr. Nelson Anunciato já faz algum tempo e assisto algumas palestras, alguns estudos. Esse Instituto NedaBrain, ele é conceituado, ele é um instituto muito respeitado, com profissionais de linha, já que tem pós-doc e tal. Bom, o nosso primeiro convidado do dia foi o Dr. Zan Mustache. Quem estuda ou quem trabalha com síndrome de Down sabe que faz tempo que o Dr. Zan, ele é uma referência na trissomia 21. Então foi uma palestra que ele deu sobre o tema da palestra, que foi a consciência clínica do inconsciente na trissomia do 21. Quando a gente fala de consciência clínica, né, e inconsciente, ele vem discorrendo sobre a primeira coisa importante que a gente sempre fala, é a neuroplasticidade. A importância da neuroplasticidade que vem sempre nortear essas discussões. Uma primeira, como é que fala? Que a gente faz uma, bom, esqueci o nome. Quando a gente, provocação, lembrei, a gente faz uma provocação. É o seguinte, quando você responde a uma pergunta e alguém te faz uma pergunta e você não lembra exatamente aquela resposta, mas alguém fala uma palavra-chave e você lembra daquela resposta. Né? E então, o que acontece quando vem essa palavra-chave? A primeira discussão sobre saber e lembrar. Saber, quando você tem um conhecimento, mas quando você, não apenas o saber, você também tem que lembrar desse conhecimento, estar com ele na sua memória, que a gente tem, vocês sabem que a gente tem a memória recente, a memória antiga ou passada, e ela tem que estar ali numa conexão que ela vem trabalhar. Tanto que é uma das coisas muito estudadas no envelhecimento, na senescência, no Alzheimer, né? Bom, essa diferença entre saber e lembrar, ele vem discorrer por quê? Porque a pessoa com síndrome de Down, com a trissomia do 21, ela tem algumas características que ela tem ele demora um pouco, às vezes você pergunta uma coisa direta e a pessoa não responde, mas quando você faz uma associação, ela vai lá e te responde. Então, a importância da gente saber algumas características da trissomia do 21. Entre essas características da trissomia do 21, a gente tem a neotenia. A neotenia na verdade ele fala assim, é uma característica desse desenvolvimento cerebral, né, da pessoa com trissomia de 21, que você está na fase anterior da que você estaria nesse processo atual. Então ele dá um exemplo da neotenia, que é como se você fosse infantilizado, por exemplo, um adulto que fica fazendo guerra do travesseiro, mas não por uma diversão, né? Porque para ele aquilo condiz com a atividade e atitude dele. Então não tem muito uma regra. Então existe uma fase que é como se você tivesse parado numa fase anterior ao que você estaria nos seus, por exemplo, 18 anos, 20 anos, né? A heterocronia também. A heterocronia é uma velocidade de crescimento dos tecidos
ela está incoordenada. Então, a velocidade do crescimento dos tecidos, ela tem uma coordenação, ela tem toda quando você está sendo gestado. A heterocronia, ela diz que quando você está tendo esse desenvolvimento fetal, né, quando você está lá sendo gestado, existe uma incoordenação. Então, quando você pega, por exemplo, quem trabalhou com síndrome de Down, eu trabalhei bastante com crianças e até adultos, né? O braço, você pega, ele é fofinho, tem uma prega palmar, prega plantar. Então, tem algumas características que essa coordenação, ela não foi, né, feita perfeitamente. E mais uma característica são as integrinas. As integrinas são as enzimas que movimentam os tecidos e eles são sincrônicos. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, os olhos no feto, eles são mais lateralizados e eles vão vindo centralizados, né? Então, existe um movimento dos tecidos num sentido mais centralizado. Então, esses movimentos não são tão sincrônicos. Então, por isso que às vezes tem uns aspectos das características de trissomia do 21. Outra coisa interessante é quando a gente está falando sobre a memória. Quando eu falei lá, né, do que você sabe o que você lembra, porque a memória, ela às vezes está afetada. E uma das grandes características do síndrome de Down, da trissomia do 21, a alimentação eles são muito... É difícil você equilibrar a alimentação, sabe? Porque eles gostam de tipo de alimentação, com doces, com pães, com carboidratos. E isso afeta a microbiota, afeta a permeabilidade do intestino. A gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então a quantidade de neurônios que a gente tem no intestino é enorme. Achava-se que a gente só tinha essa quantidade no cérebro e não. Então, como a gente tem essa tão importante, né, papel do intestino, a alimentação é muito importante. E também é uma característica que vocês podem até ver que tudo, às vezes a pessoa que tem trissomia do 21, ela é mais obesa, né? Então tem toda uma característica também a ver com a alimentação e com esse funcionamento do intestino dela para essas características até cognitivas. Outra coisa importante que ele ressaltou é sobre essas características que a gente tem que lembrar e sempre estudar sobre os órgãos dos sentidos. Então, por exemplo, visão. A visão na trissomia do 21, ela é meio que assim, é uma pessoa que tem o sistema da visão muito desenvolvido. Vocês lembram do homúnculo de Penfield, aquele desenho que tem, onde a gente tem mais receptores, onde, né, que a gente tem as mãos, os pés grandes, a orelha, né? Como aqui, essas regiões, como essas partes sensoriais nossas são importantes. Nesse homúnculo de Penfield adaptado para a trissomia do 21, os olhos são enormes. Então existe é ricamente vascularizada a retina deles, né, por esse processo. O ducto lacrimal, lacrimonasal deles também tem uma produção aumentada de muco. Então você pode perceber que os olhos lacrimejam muito, eles têm muito problema de, às vezes, infecção ocular, sujeirinhas, fazem muito também problemas rinites, alergias, que isso também pode ter a ver com a parte do intestino. Aí foi discorrido um pouco também importante sobre o zinco na visão, porque a córnea também ela precisa de zinco para estar funcionando bem. E tem uma grande diminuição de zinco na trissomia do 21. O sistema olfatório, da gustação, todos esses sistemas relacionados à percepção, eles precisam estar desenvolvidos numa coordenação para trazer para a gente
um equilíbrio, porque o nosso sistema sensorial, ele junto com toda a nossa percepção, e disso a gente hoje já sabe que temos os interoceptores, que fazem parte de toda essa tropa da sensibilidade, eles levam informações ao circuito de Papez. E a gente fala sobre o sistema límbico. Então, quanto tudo isso tem relação com nossos aspectos emocionais. E ele diz muito com relação à nossa parte inconsciente também, né? O nosso circuito de Papez, ele é responsável pela segurança, pelo consciente e pelo inconsciente. O que é importante, além disso, sobre essa parte de sensibilidade, não sei se vocês também tiveram essa experiência, mas a sensibilidade, por exemplo, nas mãos e nos pés, parece que eles têm espinhos. Então, quando eles tiram o sapato, eles vão andar na grama, desde pequenininhos, eles fazem assim, sabe? Como se fosse uma coisa que incomodasse muito. Isso chama tripofobia, tá? Ele é um excesso de sensação. E toda a parte emotiva deles, ela é meio alterada. Eles têm uma emoção, assim, eles exacerbam umas coisas, choram, fazem um drama. Então tem vários desequilíbrios que a gente pode dizer, né? Outra coisa importante que foi falada foi sobre essa criatividade. Quando a gente fala de criatividade, a gente precisa ter a inteligência, a percepção, o aprendizado e a capacidade intelectual. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, atender uma pessoa com trissomia de 21, a gente percebe que ela não é muito criativa. E isso tem a ver também com a percepção dela. E às vezes isso, trabalhado desde pequeno, estimulado, incentivado, usando essas informações que a gente tem, às vezes uma alimentação balanceada, usar muito o visual, a gente usa muito o visual para conversar com eles. Não tanto explicando verbalmente tudo, mas às vezes mostrando em imagens. Então isso é uma coisa muito interessante porque a gente começa a ter uma maior facilidade de integração. O Dr. Zan acabou a palestra dele, eu gostei muito do que ele falou. A gente teve uma era do genoma, que tudo era o genoma, né? Se a gente descobrisse o genoma, a gente descobria tudo. E não foi bem assim, né, que aconteceu. Então ele falou que agora nós estamos na fase do conectoma humano. É o futuro da tecnologia. O conectoma humano é tudo que nos conecta. Eu achei isso muito legal, porque quando a gente fala de epigenética, a gente fala da parte genética e do que nos conecta. Então, o que ele chamou de conectoma. Depois a doutora Roberta, ela veio falar sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, que foi muito interessante. E eu vou só pontuar algumas coisas que eu acho que são um pouquinho diferenciadas para a gente lembrar. Característica da trissomia do 21 é uma frouxidão ligamentar. Isso a gente vê quando a gente faz alguns testes, né? Vê que eles são super flexíveis, na verdade eles têm uma frouxidão de ligamentos, né? Então nas articulações, e algumas em especial. Então, ó, uma super importante é essa instabilidade atlantoaxial, do atlas com o axis, né? Que aí a gente tem aqui, eu ia pegar ele, mas depois eu pego. O atlas com axis no esqueleto é aqui, né, no occipital com C1, né, e C1 com C2. Então, quando você tem uma frouxidão aí nesses ligamentos, o que vai acontecer? Os movimentos desde bebê, da cabeça, são muito instáveis, você tem que tomar muito cuidado com lesões que podem acontecer nessa fase, e são lesões sérias. Outra instabilidade eles têm a displasia de quadril, as instabilidades patelares, tornozelos, os pés são pronados, escolioses. Então,
uma coisa que é muito importante, que ela repetiu, que o Dr. Zé falou, foi da gente estar usando estímulos visuais e táteis, tá? O desenvolvimento é muito importante você saber exatamente como se dá o nosso desenvolvimento neuropsicomotor para a gente poder estar utilizando dele. Nesse dia o Dr. Nelson Anunciato acabou falando sobre o sono. O que eu achei importante? O sono é um sistema que a gente sabe que é extremamente importante. O sono, ele precisa ser um sono regular, a gente tem aquela higiene do sono, eu já falei até numa Mutatis Class. O que eu pus aqui de interessante? Quando a gente tem alteração do sono, a gente tem diminuição dos nossos telômeros, aquelas pontinhas, né? Dos genéticas, dos DNAs, e o que acontece? Aquelas diminuições, elas diminuem o tempo de vida das nossas células, né? Se o tempo de vida das nossas células diminui, a gente vai envelhecer mais rápido. Então, dormir bem faz nossos telômeros estarem maiores. Então, nosso tempo de vida e nosso envelhecimento, né? Prolongar o nosso tempo de vida. Também, o que acontece no sono é produzida uma enzima, uma proteína chamada chaperona. A chaperona, ele auxilia e protege, à noite ela auxilia e protege as células, né? Auxilia e protege esse processo dos telômeros, de diminuição dos telômeros. Então, as chaperonas, elas são como protetoras. E também existe um sistema que eu achei muito interessante, chama o sistema da ubiquitina, que é a ubiquitinização. Esse sistema da ubiquitina, ela é produzida para ela diminuir a autofagia. A autofagia é quando as células velhas, elas são devoradas pelas células que vêm mais novas. Isso é um sistema né, de recomposição, que a gente fala que nunca a gente é igual ao que a gente era, porque sempre existe, através dos lisossomas e tal, eles fazem macrófagos, toda aquela parte de trocas celulares, né, dentro das células, e tendo esse sistema que regula essa autofagia, ele é esse sistema da ubiquitinização. O ambiente escuro favorece toda essa transformação, né, todo esse processo das substâncias, da química e da nossa melatonina. Como é que a gente tem a melatonina? A gente usa um precursor da serotonina, que é o triptofano. O triptofano a gente encontra muito nas nozes, amêndoas, nas oleaginosas e no cacau. E aí é produzida a serotonina, e a serotonina produz a melatonina. A melatonina, que tão famosa, falam que é hormônio do sono. Não é bem hormônio do sono, né? Na verdade ele é um indutor. E aí ele falou uma frase muito interessante que é: você é aquilo que seu corpo consegue absorver. Dormir bem e melhor. Depois nós tivemos uma palestra no outro dia com a doutora Camila Pazin sobre aprendizagem motora muito boa. Então assim, se vocês puderem, assistam essas palestras. Vai no YouTube, Neda Brain, porque uma coisa que eu acho que tem super a ver com o que a gente estuda e fala tanto como terapeuta do movimento é sobre aprendizagem. Então, quando a gente fala do sistema cognitivo, existe uma curva de aprendizagem. Isso eu vou pegar um artigo e vou disponibilizar para vocês. É do Luft e Buitrago. É uma curva que ela tem uma análise comportamental, uma análise sistêmica e uma análise microcelular. Todas essas análises, elas são divididas, mas elas têm um gráfico em comum. Por quê? Nós temos o estímulo e uma resposta. O estímulo e uma resposta. Quando a gente fala de todo o nosso trabalho no sistema facial, a gente também tem isso. Todo o sistema cognitivo, como a gente faz para fazer um treinamento, não só facial, né? No Pilates, em toda parte, na fisioterapia, a gente usa muito isso. Como a gente vai fazer ensinar um exercício para uma pessoa?
o que a gente usa de verbal, o que a gente usa de motor, né, que a gente faz e repete, o que a gente deixa para o autônomo dessa pessoa responder. Então, a gente tem muitas, na prática, a gente tem as metas, a instrução, os fatores e o feedback e a prática. O que é super importante? A motivação. O processo de ativar, intensificar e energizar. A motivação é uma das coisas que mais a gente busca, e quando a gente fala que um professor ou um terapeuta é muito bom, é porque ele é muito bom na motivação. Depois a gente teve mais uma coisa sobre os feedbacks, mas eu vou disponibilizar um outro artigo que é sobre os aspectos da motivação, do Ryan Udesi, de 2000. Também tem um muito interessante sobre volição e motivação do Wolff. E aí a gente acabou com a representação interna do mundo exterior, falando como a gente é dependente desses órgãos dos sentidos. Como a nossa atividade física eleva o nosso BDNF, que é o nosso fator de crescimento, como esse sistema todo sensitivo, ele faz uma integração e uma preparação para a execução dos movimentos, como é importante a gente conhecer o nosso corpo, a formação do nosso esquema corporal, diferente da imagem corporal, que a imagem corporal é o meu esquema dentro de um meio, e como a gente tem essa representação interna, né? O Aristóteles diz que nada está no intelecto que já não tenha passado pelos sentidos. Então vocês veem que tudo isso, todas essas palestras, elas foram muito bem conectadas, e para nós que trabalhamos com movimento, elas caíram realmente como uma luva. No dia seguinte eu assisti uma palestra do professor Dr. Emmett Goswami. Ele é um físico, ele chama Quantum Academy, é uma instituição, uma academia de estudos sobre transformações pessoais e tal. Eles têm muitos livros, então ele falou sobre esse livro que eu tenho dele, que é A Física da Alma. É um livro bom, interessante, um pouco assim, às vezes você tem que parar, ler de novo, porque ele traz muitos conceitos da mecânica quântica, e nesse livro ele discorre, o que eu achei interessante, muito sobre o tema da morte. O que significa a morte? Como que a gente encara a morte? A morte é o quê? É o fim da vida? Depois da morte, existe reencarnação? O que é a alma? Como que a gente está conectado com esse mundo, né? Esse mundo é só matéria, esse mundo é feito de partículas tão ínfimas, né? Que são as partículas, as quântons, né? Os quarks, os quantos. Como que a gente está, na verdade, relacionado com essas partículas, o que elas são? E se a gente for lá nesse estudo de todas essa física mais de micropartículas, a gente começa a enxergar algumas correlações com a vida e a morte e esses caminhos e esse contínuo que ele fala tanto, que nós temos o nosso Dharma, né? Qual a importância de a gente ter essa potencialidade, como Platão disse que nós temos 9 arquétipos: abundância, poder, amor, bondade, beleza, justiça, verdade, inteireza e self, ou a transcendência. Então, a gente tem um propósito nessa vida. Lembra que eu falei sobre o planejamento, sobre missão e propósito? Eu acho que assim, calhou muito. Se você não viu a live sobre o planejamento, vai lá e assiste, porque eu acho que tem muito a ver com esses arquétipos. E a gente vai falar mais sobre esse livro, tá bom? Porque ele é bem complexo e eu queria só, na verdade, passar aqui para dar essa indicação. Se vocês não conhecem o Amit, entra no Quantum Academy, e eu vou depois também pôr no Telegram algumas coisas para quem se interessar.
Outra coisa muito boa que aconteceu essa semana foi uma aula com a Celina Wang e com a Ana Tsubo, que foi no grupo de biotensegridade do Facebook. Quem não viu, entra nesse biotensegridade, nesse grupo que a gente tem no Facebook. E foi uma aula assim super inspiradora, foi uma aula que se começou a se falar muito da importância de estar estudando a biotensegridade e as fáscias, da importância da gente considerar vários aspectos e a gente mergulhar nesse universo introspectivo. Na verdade, biotensegridade não é sobre tensão e compressão. A biotensegridade, ela envolve muito mais. A Celina colocou umas palavras assim que eu achei muito interessantes: experiência e a inexperiência. Na verdade, a vida precisa muito mais dessa experiência, que é essa sensação e essa percepção. Olha só como as coisas se amarram, né? Como aquelas palestras lá dos órgãos dos sentidos, as percepções, os homúnculos, tudo aquilo. A gente falou aqui também sobre biotensegridade e fáscia, como as coisas se correlacionam. E quando a gente foi falar de planejamento, a gente falou de missão e propósito, que tem a ver também com o seu dharma, com o seu karma. Então, são coisas que ligam a gente e se a gente tiver essa disponibilidade de estar atento, tá de olhos abertos e ouvidos abertos, ouvido para escutar, os olhos para enxergar, né? Falar, se comunicar. Então, ela falou sobre a improvisação e toda essa parte dessa sensibilização que a gente tem que ter, essa sensibilidade que a gente tem que ter, mas muito dessa dedicação. A gente tem que se dedicar, as coisas não vão vir numa bandeja e a gente não quer regras e a gente não quer receita pronta. Nós temos que aprender a pensar e a sentir. Então, ela trouxe uma forma muito delicada, muito bonita da gente entender essa relação da biotensegridade. E a gente tomar atento, porque tem muita gente dando muito valor, é só falar sobre compression e tension e compression, tensão e compressão, aquela coisa né, de expansão, esquecendo muito que tudo isso está ligado a nossas células, aos nossos sentidos, a todo o nosso self, todo o nosso corpo e mente. Minha semana acabou, que eu tive alguma outra palestra que eu tive sobre medicina tradicional chinesa, mas também só complementando algumas coisas, e ela finalizou, que eu queria agradecer muito, foi com uma aula de yoga sensacional, que eu participei do movimento beneficente, do movimento Deus Shepa. Se vocês puderem entrar, colaborar, o movimento Deus Shepa, ele está trabalhando já há muito tempo, a Carol, a nossa amiga Silvia Gomes também, para estar levando comida, agora cobertor, várias frentes eles estão trabalhando. Então, se vocês puderem entrar lá no Deus Shepa e ajudar, tá bom? Vai ser muito bom. Essa aula eu fiz e foi um movimento beneficente. A gente fez uma colaboração e fez a aula. Então fiquem atentos, porque além de ser uma coisa super maravilhosa que é yoga, que é uma coisa assim muito importante para a gente trabalhar a nossa interocepção, eu me despeço aqui de vocês com mais uma semana. Hoje a nossa aula foi longa. E até a semana que vem. E vejo vocês. E sejam bem-vindos no Projeto Mutatis. E não esqueçam que nós vamos ter o nosso Continuum no dia 19 de junho. Até!